Mais precisamente no próximo sábado, nós teremos um treinamento aqui na nossa igreja, treinamento de células, pequenos grupos, e toda a igreja está convidada. A ideia, irmãos, é nós nos encontrarmos aqui às 16 horas. Domingo passado disseram, pastor, o senhor falou 14. Eu devo ter um nível de dislexia, alguma coisa assim, né? Ore por mim. Mas é às 4 horas da tarde. Acertei, Giovanni? Amém. Às 4 horas da tarde aqui na nossa igreja. Esse treinamento vai girar em torno aí de no máximo 3 horas, tá bem? Nós vamos ter um café, um intervalo. Então nós estamos pedindo para aqueles que vão participar, nos procurar, dar o seu nome, mas dar o seu nome de verdade. Não aquilo, pastor, estou pensando em ir. Mas diz, pastor, me confirma. Para que a gente também não compre coisa desnecessária, tá bem? Toda a igreja é convidada. A ideia desse treinamento, irmãos, deixa eu falar rapidamente sobre isso. É a partir do ano que vem, nós começarmos a dar os primeiros passos para que a nossa igreja, no meio da semana, se reúna nas casas. A ideia é ter várias células funcionando em Passo Fundo de um modo geral, aonde nós vamos nos encontrar para orar juntos, conversarmos sobre a palavra de Deus e também fazermos um lanche, algo do tipo, ou seja, seguir aquele padrão que nós encontramos lá em Atos, onde a igreja se reunia no templo, mas também nas casas, ok? Então nós vamos ter esse treinamento agora, próximo sábado, dia 15, para entender como que funciona, o que nós precisamos, quais são os primeiros passos, então venha, participe, tá certo? Sem mais delongas, reconstrução. Nós estamos caminhando numa série de mensagens, cujo título é esse, reconstrução. Antes de orarmos sobre a mensagem, antes de abrirmos no texto, que já já eu vou compartilhar com você, deixa eu falar algo importante sobre essa série. Sempre que você detectar um problema na sua vida, algo que você percebe nitidamente que tem bloqueado você, algum acontecimento, algum trauma, algo que aconteceu na sua vida, seja no passado, seja no presente, quando você detectar isso e você chega à seguinte conclusão, a minha vida não avança, você precisa ligar um sinal de alerta, você precisa reconstruir sua vida. E para reconstruir sua vida, você precisa dar alguns passos. Em primeiro lugar, você precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Em segundo lugar, você precisa parar de fazer o terrível jogo da culpa, parar de culpar a Deus pelo que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Você precisa parar de culpar os outros e você precisa também parar de culpar a si mesmo. Em terceiro lugar, você precisa descobrir a sua identidade. Quem é você? E em quarto lugar, sobre isso que eu quero falar com você, bata a porta na cara da autopiedade. Se você quer reconstruir sua vida, você precisa eliminar esse vilão da sua existência, autopiedade. O que é autopiedade? Antes de nós lermos o texto, antes de orarmos sobre isso, só para você poder entender, autopiedade é um estado de ânimo, é aquele sentimento onde você começa a chegar à seguinte conclusão: nada dá certo para mim. Já sentiu isso? Quando as coisas são para mim, é sempre dificultoso. Quando eu faço um plano, é difícil das coisas andarem. A frustração é a minha companhia principal. A autopiedade é uma força controladora do ser, que controla você. Aliás, a autopiedade é a inimiga número 1 da autoestima. Você nunca vai encontrar alguém que esteja avançando na vida e ao mesmo tempo tenha pena de si mesmo. Porque o primeiro movimento que a autopiedade faz é bloquear você acerca de sonhos, projetos, avanço. A autopiedade é, portanto, um poder capaz de nos fazer pensar que somos o ser mais deplorável da face da terra, o mais desafortunado, o mais desgraçado dos homens ou das mulheres, aquele que todos olham de um jeito diferente, aquele que não tem uma oportunidade de ouro como os outros têm,
A autopiedade faz com que você olhe para você e sempre se diminua diante dos desafios. E a pergunta é como vencer isso? Porque se você e eu não vencermos a autopiedade e não tratarmos ela, é impossível viver a vida que Jesus nos oferece. Uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida conforme Ele mesmo promete, que terá rios de água viva. Conclusão sobre o conceito de autopiedade. A autopiedade é inimiga de Jesus. Algo importante ainda sobre isso. Sempre que você estiver passando por uma experiência emocional tensa, e aí nós podemos usar vários exemplos. A morte de alguém, o desemprego, uma tragédia financeira. Pense você que é empresário, empreendedor, e você arriscou, você se preparou, você investiu, e não teve o retorno que você aguardava. Sempre que essas coisas acontecem, um término, uma traição, uma afronta, uma crítica, sempre que algo acontece, e esse fator mexe com o nosso interior, a autopiedade bate na porta da sua alma. E se você não souber lidar com isso, você viverá uma vida medíocre, rodeado de si mesmo. Como vencer este mal? Porque perceba, meu querido, qual é o problema maior? O problema maior é que quando nós deixamos a autopiedade invadir o nosso ser, tudo é potencializado. O desemprego não é só um desemprego. Existe algo conspirando contra você. Não é? Uma traição não é só uma traição. Uma quebra de promessa não é só uma quebra de promessa. A autopiedade tem esse poder de potencializar tudo e de nos cegar. E a Bíblia tem muito a falar sobre a autopiedade. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 18. Enquanto você abre, deixa eu lançar um desafio para você também. Pegue seu smartphone, envie essa mensagem para pelo menos 3 amigos. Nós temos aí o Facebook da nossa igreja, está sendo transmitido lá essa mensagem, nós temos o YouTube. Você que faz parte do grupo da nossa igreja já, do grupo de WhatsApp, o link da transmissão já está lá. Pegue esse link e envie para pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem, precisam de cura, precisam reconstruir sua vida. Você que nos assiste, é uma honra entrar na sua casa, e a minha oração é que o Espírito Santo também fale com você. 1 Reis, capítulo 19, do 1 até o 18. História de Elias. Hoje nós vamos falar sobre o Elias. Cadê o Elias? Está ali o Elias. Capítulo 19, versículo 1 a 18. Um texto um tanto longo, mas é um texto importante. Peço que você acompanhe, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma espécie de arbusto que tem aí cerca de, pode chegar até 3 metros de altura. E pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Convido você a baixar de novo a sua cabeça. Quero orar por você. Pedir para que o Espírito Santo fale ao seu coração, também ao meu. Espírito Santo, fale conosco. Sopra na nossa vida as tuas palavras. Nos ensina aquilo que precisa ser ensinado. Fala conosco poderosamente, para que saiamos daqui transformados pela voz do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Elias, você pode me conseguir o passador de slides, por favor? Deve estar com alguém aqui. Obrigado, Caí. Bata a porta na cara da autopiedade. A Bíblia vai nos contar a história de Elias, um grande homem de Deus, a partir do capítulo 17 de 1 Reis. Depois você pode dar uma olhada. Quando você lê o capítulo 17 e 18, você tem algumas informações sobre esse homem. Entre elas, você descobre que Elias era um profeta de Deus, um homem que Deus levantou e lhe deu uma missão. A missão era colocar em ordem Israel. Foi um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. Elias era um homem poderoso em obras, realizou milagres, confrontou o sistema corrupto da época. Naquele período o rei era Acabe, alguém mau, perverso, casado com uma mulher chamada Jezabel. E de maneira corajosa e ousada, Elias, no capítulo 17 e 18, ele confronta esse rei, chama esse rei para uma conversa, denuncia o pecado, denuncia a corrupção. Elias também é visto no capítulo 18 confrontando centenas de falsos profetas, profetas de Baal, e lança um desafio para eles, 1 contra 400, e Elias acaba com todos eles. Um homem que sabia se posicionar, um homem que havia recebido uma mensagem da parte de Deus e que era alguém bem resolvido. Essa notícia do assassinato dos profetas chega até a sala do trono. Acabe fica sabendo, Jezabel fica sabendo, e então, na tentativa de acabar com o ministério de Elias,
Jezabel manda uma informação, uma carta, um recado para ele. E ela diz o seguinte: em pouco tempo, Elias, você vai se ver comigo, e que eu morra se eu não acabar com a sua vida. Quando você chega então no capítulo 19, que a gente acabou de ler, parece que o Elias do capítulo 17 e 18 não é o mesmo do capítulo 19. Essa notícia, essa afronta, essa ameaça tem o poder de calar Elias. E Elias então começa a se retirar de cena, e você tem agora um Elias acovardado, desanimado. Alguns estudiosos chegam a dizer que Elias chega a embarcar numa depressão, alguém tomado de autopiedade. Eu quero compartilhar com você então 3 princípios sobre autopiedade e 7 lições práticas. Mas antes de nós vermos esses 3 princípios, eu quero compartilhar com você 3 axiomas. O que é um axioma? É uma verdade inquestionável, ninguém questiona. É uma verdade que é estabelecida por si mesmo e que você não precisa fazer conta, será que é verdade? Porque ela é uma verdade de fato e não pode ser refutada. 3 axiomas que nós aprendemos na história como um todo. O primeiro deles: as grandes realizações do passado não garantem grandes realizações no futuro. Guarde isso. O fato de você ter sido próspero, abençoado, não significa que amanhã você será. Porque a vida é cheia de forças, conforme a gente já tem aprendido, forças que nós não controlamos. A vida é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Você tem que fazer planos, sonhos, projetos, mas você precisa entender que as coisas podem mudar no meio do caminho. O fato de você ter sido bem-sucedido no passado não significa que você será no futuro. E isso não é um balde de água fria nos seus sonhos. Isso não é chutar o seu castelo de cartas. Isso é uma verdade irrefutável. Isso não tem que desanimar você. Tem que fazer com que você entenda que a vida não é um mar de rosas. Segundo axioma: as grandes bênçãos do presente não garantem um futuro extraordinário. Talvez hoje você esteja com sua vida em dia, seja alguém bem resolvido, esteja avançando, tanto espiritualmente como profissionalmente, emocionalmente, dentro dos seus relacionamentos, mas isso não significa que amanhã você será alguém extraordinário. Significa que a vida é cheia de forças que você não pode controlar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós embarcamos numa falsa ilusão, achando que somos imbatíveis. Que se eu tiver o preparo adequado, ler o livro adequado, tiver os mentores certos, tudo dará certo. Mas nem sempre. Está aí a pandemia para nos ensinar grandes lições. Terceiro axioma: o grande corajoso do passado pode se tornar o maior covarde no futuro. Todos esses axiomas você vê na vida de Elias. No passado, realizou milagres, confrontou o rei, mas agora está completamente cabisbaixo, sem perspectiva do futuro, acovardado. Como pode um homem confrontar centenas de profetas, confrontar um rei poderoso e agora ter medo da mulher dele? Esposos, atenção. Mulheres têm um poder que a gente nem imagina. 3 princípios. Anote isso, se você tiver como. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, que nós vemos na vida de Elias. A autopiedade nos cega diante das possibilidades que ainda existem. A autopiedade nos cega diante das possibilidades que ainda existem. Elias, quando recebe a notícia de que Jezabel está no seu encalço e fará de tudo para matá-lo, ele embarca nessa visão, nessa ameaça, e agora ele não consegue ver mais nada ao seu redor. O texto é muito claro, diz que Elias, que tinha um moço que o acompanhava, ele simplesmente deixa o moço numa cidade chamada Berseba, de Judá, e ele embarca para o deserto sozinho. E agora ele não consegue mais ver absolutamente mais nada, a não ser o problema que se apresentou. Olha só o que esse estudioso, filósofo, chamado Jordan Peterson vai dizer. Onde você foca, determina o que você vê. Onde você foca, determina o que você vê. Em 1990,
em 1990. Quem nasceu depois dessa época, desse ano, levanta a mão. Quem nasceu depois de 90? O pessoal começa a levantar a mão e a gente começa a sentir até meio velho, né? Sei que você que não levantou a mão, você está só constrangido. Em 1990, um psicólogo muito famoso, chamado Daniel Simons, ele realizou um experimento que revolucionou a psicologia. Revolucionou a psicologia, mais precisamente na área que estuda a percepção humana, a visão, a ótica. Um experimento muito simples, ele produziu um vídeo. Nesse vídeo, então, ele convidou algumas pessoas para gravar, fazer essa gravação. No vídeo, que inclusive você tem até no YouTube, você pode ver depois, não é? Você tem 2 times de basquete. Em cada time, 3 pessoas. Você tem um time com um uniforme branco e um time com um uniforme preto. Cada time tem uma bola de basquete. E esse time, então, o vídeo, basicamente eles ficam trocando bolas entre si. O time branco com o time branco e o time de uniforme preto com o time de uniforme preto. E eles ficam quicando a bola e passando a bola e trocando passes. Daniel, então, chamou algumas pessoas para fazer um experimento. Colocou cada pessoa na frente de um monitor, de um televisor, e o experimento, basicamente, era o seguinte: eu quero que vocês assistam esse filme, que não demora nem 2 minutos, e que vocês prestem atenção no time de uniforme branco. Quantos passes eles trocarão? No final, eu quero saber se vocês conseguiram perceber quantos passes. Cada um sentado na frente de um monitor, assiste o vídeo e ao término, Daniel pergunta, quantos passes? A grande maioria, 15 a resposta. E Daniel diz, muito bem, vocês acertaram. E muitos começaram a se sentir extremamente, não é, orgulhosos. E ao mesmo tempo, puxa vida, mas nem foi tão difícil. Mas antes de despedi-los, Daniel fez uma outra pergunta. E o que vocês acharam do gorila? Metade do grupo que acertou começou a se entreolhar, rir e dizer, que gorila? E ele disse, tem um gorila no vídeo. Ele então convidou os mesmos que achavam que era uma piada, eles sentaram na frente do mesmo televisor, assistiram o mesmo filme, só que agora a ordem era, esqueça os passes, esqueçam os times, só assistam. E curiosamente, o vídeo está no YouTube. Entra um homem vestido de gorila, para no meio da tela e começa a fazer alguns gestos. E daqui a pouco ele sai. Esse experimento vai nos ensinar o seguinte, irmãos. Quando você foca em algo, todo o resto não existe para você. As demais possibilidades se tornam um ponto cego. Sabe o que é ponto cego? Você que dirige do carro. Quando você tem um ponto cego, você não faz a mínima ideia do que tem atrás. Olha o que está acontecendo com Elias. Elias já não consegue ver nenhuma possibilidade. No versículo 9, conversando com Deus, ele vai dizer o seguinte, eu fui fiel ao Senhor, todos te abandonaram, eu fiquei só. Só que no versículo anterior ele abandona o moço, ele deixa o moço. E no versículo 18, você pode ler na sua Bíblia aí, Deus vira para Elias e diz o seguinte, que história é essa, Elias, que você está só? Que só você é fiel, que só você tem se guardado? Existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Quando nós estamos tomados de autopiedade, por causa de alguma afronta, por causa de um trauma, nós esquecemos que existe inúmeras possibilidades à nossa disposição. E nós simplesmente paramos de viver o melhor que Deus tem para nós. Segundo princípio, a autopiedade destrói os nossos relacionamentos, isso é muito óbvio, porque uma pessoa que tem pena de si mesmo não é aturada por basicamente ninguém. Olha só o que o Dale Galloway vai dizer. Alguém que está sempre passando por situações das quais se arrepende, não consegue manter suas amizades. Se você é o tipo de gente que volta e meia se arrepende das coisas, das decisões que tomou, da profissão que embarca, das oportunidades que deixou passar, olha para a sua vida e responda para si mesmo, quantos amigos você tem? Quantas pessoas te procuram? Quantas pessoas você procura? Você vai se encher de coitadismo e vai dizer, todos me abandonaram.
Sabe por que muitos te abandonaram, para não dizer todos? Porque ninguém tolera gente que tem pena de si mesma. E alguns toleram porque não tem coragem de dizer para nós: Zé, não me liga mais. Porque algumas pessoas têm também pena de si mesmas. E aí o que elas fazem? Elas se aproximam de outras pessoas que também têm pena de si mesmas. E o simples fato de você caminhar com alguém que tem pensamentos e sentimentos semelhantes aos seus, te dá um ar de superioridade. No final do dia você diz: o fulano lá está pior do que eu. Então você ainda afofa o seu ego. Então você precisa ter pessoas que têm a mesma visão medíocre que você, para que você no final do dia chegue à seguinte conclusão: tem gente pior do que eu, então eu posso dar mais uma caminhada. As pessoas, meus irmãos, não suportam gente que tem pena de si. Não suportam. E eu posso te provar isso de maneira muito simples. Quando você está desanimado, quando você está cabisbaixo, como é que é a sua vida? Você para de arrumar sua cama, você para de se alimentar direito. A academia que você pagou e fez aquele pacote de 6 meses, 1 ano, você não vai, e está pago. Você para de procurar as pessoas. Às vezes não porque você cansou delas, mas porque lá no seu coração você tem a seguinte fala: eu não sou digno da companhia dos outros. Quando nós nos cercamos de nós mesmos e deixamos com que a autopiedade invada o nosso ser, e a gente entra nessa conversa conosco, de que nunca nada dá certo, como pode isso ter acontecido comigo, não é possível, onde estava Deus? Nós começamos a nos cegar para as possibilidades que ainda estão diante de nós, e são inúmeras, e ao mesmo tempo nós nos afastamos de todos, e as pessoas também se afastam de nós. Eu não sei se você conhece alguém que viva dentro dessa autopiedade. Irmãos, pensa numa amizade cansativa, numa conversa que não leva a gente para lugar nenhum. A autopiedade, terceiro princípio, nos remete ao destrutivo jogo da comparação. Quero ler com você mais uma vez o texto. Elias já está sem esperança, desanimado, mas ele vai mais a fundo, a ponto de ter desejo de morrer. Não é? Olha só o que ele vai dizer no versículo 4. A palavra de Deus diz no versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ele mesmo se retira, caminho de um dia. Imagine quanta coisa ele não conversou consigo mesmo nesse um dia de caminho. Quanta noia ele não deixou entrar na sua mente, no seu coração. Quanta conversa fiada ele não deixou o seu próprio ser, o seu íntimo, dizer para ele mesmo. E aí o que acontece? Ele veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou o quê? Melhor que meus pais. Quando nós começamos, irmãos, a nos comparar com as outras pessoas, é só ladeira abaixo. Eu não sei se você sabe, mas esse jogo de comparar pessoas com pessoas, além de ser infantil, ele é irracional. Porque as pessoas, não existe base de comparação. Você pode comparar marca de roupa, você pode comparar tecido, você pode comparar flores, você pode comparar aromas, mas comparar pessoas com pessoas é de uma insanidade, irmãos, é de uma falta de sabedoria tal, porque pense comigo, todo mundo vem de um contexto diferente, todo mundo tem um temperamento diferente. Todo mundo tem oportunidades diferentes. E por mais que você pegue 2 irmãos gêmeos, você verá que há coisas diferentes. Tanto que os pais sabem quem é quem. Mas mesmo se você pegar 2 irmãos gêmeos que nasceram na mesma hora, no mesmo dia, cresceram na mesma família, no mesmo lar, e você apresentar para eles as mesmas oportunidades, você verá que com base nas suas raízes, no seu temperamento, com base na sua genética, ambos tomarão decisões diferentes na vida. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Não existe ninguém que pensa do mesmo jeito. Então como que você vai comparar pessoa com pessoa? Qual a base das comparações? Não existem. Você vai se comparar com alguém do século passado? Eu queria ser como João Calvino. É mesmo. Você sabia que João Calvino tinha pelo menos 14 doenças? Mas você quer ser igual a ele. E que toda manhã, 4 horas da manhã, subia até um farol para orar pela cidade. Que hora você levanta? No frio de Genebra,
e morreu de tuberculose. E a esposa dele dizendo: meu filho, para de levantar cedo, essa hora você vai morrer. Ah, mas eu quero ser igual a ele. Mas eu não quero ter os problemas dele. Então é fácil. Você quer ser os outros, mas não quer usar o sapato dele. Aí você quer se comparar com o seu irmão, que é completamente diferente de você. Ele sim teve sorte na vida. É mesmo. Ou você que está cego para as possibilidades que estão diante de você. Aí nós começamos a nos comparar com outras pessoas. Gente que parece que está dando certo. Pessoas que nasceram em um contexto familiar completamente diferente do nosso. Você percebe que se comparar é uma loucura, é uma insanidade, é uma afronta a Deus. É um meio de simplesmente você dizer: eu não consigo. É uma desculpa esfarrapada. Mas para nós encerrarmos, 7 aplicações práticas, quero ser bem rápido. Primeiro, descubra rapidamente e verifique a causa da autopiedade. Se de fato você percebe que lá pelas tantas você tem sentido pena de si mesmo, você tem se cercado de vitimismo, de coitadismo, pergunte-se: qual é a causa disso? É profissional? É amorosa? Qual é a causa? É familiar? E você precisa tratar isso. Em segundo lugar, fale das suas frustrações e medos mais íntimos com alguém. Elias pode ter errado, pode ter pedido a morte, mas existe uma coisa que Elias fez que a gente precisa aplaudir ele. Ele foi sincero com Deus. Ele disse o que estava no coração dele. Ele não ficou de lenga-lenga, não ficou dando voltas, a ponto de dizer: só eu sobrei, só eu, eu fiquei sozinho, mesmo sabendo que ele tinha despachado o moço dele, alguém que o acompanhava, que era o seu ajudante. Mas ele é sincero com Deus, e não existe cura, irmãos, sem abrir o coração em sinceridade. Às vezes nós não temos coragem de falar o que a gente pensa, o que a gente sente, para a pessoa que mais nos ama, que está dentro da nossa casa. Mas deixa eu te lançar um desafio: arrisque falar o que você pensa. Você também vai ouvir umas coisas que talvez não esperava, mas arrisque ser você mesmo. Porque até quando você vai ficar nessa? Fazendo de conta que você é alguém e que lá no fundo você não é. Procure alguém e não tenha medo. Abra o seu coração, aquelas coisas mais íntimas, mais tensas que existem aí dentro, você precisa botar para fora de algum jeito. Nem que você tenha que pagar um profissional, só para dizer: doutor, eu sei que o senhor vai me dar remédio, mas eu não vou tomar, eu só quero falar uns negócios para o senhor. Só quero falar. Você precisa, assim como Elias fez, e aí o coração dele começou a ser tratado e curado, e aí Deus começou a trabalhar e tratar a autopiedade na vida dele. Você precisa abrir o seu coração para ninguém, porque deixa eu te falar algo muito sério. Essa sua pose que às vezes você tem, que eu tenho, de que nós estamos por cima da carne seca, nós estamos com moral, nós somos bem resolvidos. Em primeiro lugar, a pessoa que mais te ama e mais te conhece, que é Deus, sabe que não é verdade. Em segundo lugar, as pessoas mais próximas de você sabem que você vive um personagem. Você não tem nada a perder em abrir o seu coração e dizer: eu tenho esse pensamento, esse desejo e esse desejo. Casais, fala o que você gostaria de fazer em momento íntimo. Aí você tem vergonha, aí você prefere destruir sua vida com pornografia, mas não tem coragem de chegar para sua esposa que te ama, ou para o seu esposo, e abrir o seu coração, mesmo que seja algo trash. Pelo menos ela vai botar a mão na sua cabeça e dizer: você tem que se arrepender, miserável. Vai procurar outra turma, procura um homem para conversar, alguém da sua confiança, paga alguém. Mas irmãos, uma coisa é fato: Deus já nos conhece, e no dia do juízo é Ele que vai nos julgar, não são as pessoas. Você fica escondendo coisa, sendo que Deus já sabe. E a sua vida não embarca, a sua vida não vai para frente, assim como a minha. Nós precisamos, irmãos, ter coragem e de falar das nossas frustrações. Qual foi a última vez que você falou das suas frustrações com alguém? Eu me sinto frustrado profissionalmente. Você acha que é problema falar isso? Eu não me sinto feliz com o que eu faço, mesmo que eu esteja ganhando dinheiro. Não me sinto realizado nisso. Terceira atitude: cuide da sua saúde física. Não sei se você sabe, mas existem vários estudos, não é, que provam de que nós somos essa união psicossomática, ou seja, nós somos um todo.
Ou seja, se o nosso corpo não está bem, nossa emoção também não está. Se o nosso corpo físico não está legal, nós não conseguimos pensar da forma correta e nem espiritualmente nós vamos estar bem. Porque nós somos esse ser que precisa encontrar um equilíbrio. Aliás, deixa eu te compartilhar com você uma chave que pode mudar a sua vida. Quando você estiver cansado, nunca tome decisões importantes. Nunca tome decisões importantes quando você estiver cansado. Nem quando estiver com fome. Como dizia a propaganda, você não é você quando está com fome. Quando está chateado, aborrecido, nunca tome uma decisão importante. Porque você pode se arrepender amargamente para o resto da vida. Por ter tomado uma decisão precipitada num momento em que você não estava na sua plena condição mental. Nesse texto nós temos algumas coisas interessantes. Deus manda um anjo, ele acorda Elias e manda: Elias, come, bebe, se alimenta. Elias come, bebe, se alimenta e volta a dormir. O anjo volta e diz: está na hora, café, come, bebe, se alimenta, porque o caminho será longo. E aí diz o texto que com a força daquele alimento ele caminha quanto tempo? 40 dias. Não é romaria, não está pagando promessa. Ele simplesmente começa a caminhar 40 dias, sabe por quê? Porque o Espírito Santo move a se colocar em movimento, porque movimento gera força. Ele precisa sair de si mesmo, se exercitar, cansar. Ou você acha que isso é bobagem? Você acha, não, Deus é só o espiritual. Vai nessa, Zé. Vai nessa que você vai se tornar um místico. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física. E aí depois que ele caminha esse tanto, é bem curioso porque ele caminha esse tanto, chega no lugar e depois Deus manda ele voltar. Volta, Zé. Caminha o tanto de novo. Por quê? Porque Elias tem que começar a colocar seu corpo em movimento. Você precisa cuidar da sua saúde. Em quarto lugar, entenda que frustrações, dificuldades fazem parte da dinâmica da vida. Então, frustrações, dificuldades, não tem como evitar. O que nós precisamos fazer é nos preparar melhor. Em quinto lugar, focalize a atenção naquilo que você tem e não naquilo que você não tem ou perdeu. É mais fácil, irmãos, para nós ficar colocando o nosso foco, a nossa atenção no time branco, com a bola. Mas enquanto isso, um monte de coisa está acontecendo ao nosso derredor. Inúmeras possibilidades. Várias coisas que Deus já nos deu e nos abençoou. Mas qual é o nosso problema? Nós estamos focados naquilo que nos foi tirado, nos foi tomado. E todo o resto entra num ponto cego, de modo que a gente não consegue mais ver nada que está acontecendo ao nosso redor. Você precisa chegar na sua casa e listar as coisas que Deus tem te dado. Você começar a fazer algumas orações de gratidão, amém? Deus tem te dado tanta coisa, meu irmão, tanta coisa. Mas você fica focando em uma, duas, no máximo duas coisas que aconteceram de ruim, e aí você agora se acha o mais miserável de todos. Aquele que não tem como dar certo na vida, aquele cujas portas todas fecharam na cara. Uma oportunidade que não deu certo e acabou a sua vida. Sexto, dê a si mesmo em serviço para os outros. Deus pega Elias e diz o seguinte: Elias, você não é o centro do universo. Agora que você já caminhou, está um pouco cansado, né? A cabeça está funcionando melhor, eu vou te dar uma missão. Eu quero que você unja 3 pessoas, entre eles aquele que vai suceder você. Aquele que vai ser profeta no seu lugar. Porque no reino de Deus você não é o bambambam. Se você quer vencer a autopiedade, depressão, desânimo, ansiedade, você não conseguirá vencer nada disso enquanto você não começar a viver a sua vida na direção dos outros. Não conseguirá, porque você precisa sair de si mesmo e se doar para alguém. E curiosamente, irmãos, a vida cristã é doação. A liberdade que Jesus conquistou para nós é exatamente essa. Jesus nos liberta da prisão do eu e agora diz: as possibilidades estão aqui, você precisa servir as pessoas, você precisa amar as pessoas. É por isso que a gente recebe dons espirituais na igreja. E o dom não é para mim, é para o outro. Ou seja, nós precisamos caminhar na direção do outro, nos doar em serviço para o outro. Do contrário, irmãos, cedo ou tarde nós iremos adoecer. E por último, arrependa-se da autopiedade e se reconcilie com Jesus.
quero ler esse texto. E um outro que já vai servir de base para nós participarmos da Santa Ceia. Abra sua Bíblia comigo aí em João. Acesse sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Em João, capítulo 7, versículo 38. Palavras do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aqui, meus queridos irmãos, é o contraste, é o contraponto, é o outro lado da autopiedade. Uma pessoa que está experimentando essa vida abundante que Jesus oferece, jamais se cercará de autopiedade, jamais terá pena de si mesmo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que ela descobre quando se entrega a Jesus é que todos os pecados foram perdoados. Ela tem o Espírito Santo, o Espírito criativo. Não sei se você que é crente, crê em Jesus, já entregou sua vida para Ele. Você sabia que o Espírito Santo habita em você? E que é o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus? E que é o mesmo Espírito Santo que governa o universo? Espírito criativo de Deus, Deus habitando dentro de você. Como é que você vai olhar para os seus negócios e dizer o seguinte: rapaz, eu sou um fracassado, sendo que o Espírito Santo habita dentro de você? Sendo que se você for sincero e fazer uma oração da seguinte forma: Espírito Santo, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor podia me dar uma ideia revolucionária? Você não acha que isso é possível? Ele te dá uma ideia inovadora para você alavancar a sua vida? Mas qual que é o nosso problema, irmãos? A gente está focado na frustração. O Espírito Santo está dentro de nós. Inúmeras possibilidades há. A vida não se resume a um sonho apenas, a uma tentativa. Existem muito mais coisas ao nosso dispor. E aí o que a gente faz? A gente pega uma coisa medíocre, pequena. Geralmente são coisas pequenas, irmãos. Claro que existem coisas graves, mas geralmente são coisas pequenas que a gente se atém. Uma pessoa que nos chateou, um convite que não foi feito, uma conversa atravessada, algo que eu não entendi direito, e aquilo agora passa a ser a marca da minha vida. Mas aí você lê um texto como esse, onde Jesus está te oferecendo uma vida abundante, uma vida renovada, uma vida lavada. Mas aí você lê isso, essa grande promessa, e você diz: não, eu prefiro continuar focando no macaco, na bola, no time, no problema, no acidente, no trauma. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo. Olha só o que nós temos no capítulo 10, você que está em João, capítulo 10, e nós já vamos nos preparar para participar da Santa Ceia. Capítulo 10, versículo 18. Jesus é o nosso exemplo de pessoa bem resolvida, alguém que nunca deixou a autopiedade bater na porta da sua alma, nunca deu boas-vindas para ela. Diz o seguinte, versículo 38. Mas, João 10, 38. Perdão. 10, 18. Ninguém atira de mim. Jesus falando de sua própria vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus tinha todas as cartas na sua mão para viver uma vida de autopiedade. Todas. Os amigos mais íntimos, que caminharam com ele 3 anos, o traíram. Todos o traíram. Todos o abandonaram. Todos. É traído por um beijo no rosto. Judas, mestre, o beija, e os soldados o pegam, o espancam. Aqueles que Jesus curou, libertou, purificou, abraçou, um dia, emocionados com tudo isso, no outro dia, gritando: crucifica esse maldito. E Jesus sabia de tudo isso, irmãos. E sempre foi alguém bem resolvido, nunca jogou nada na cara de ninguém, nunca se defendeu e nunca provou nada para ninguém. A Santa Ceia
traz esse poder de cura para o nosso coração, irmãos. Nós precisamos mais da vida de Jesus em nós. Precisa parar, irmãos, de querer provar as coisas para nós mesmos, para os outros, querer calar a boca do povo, querer mostrar que eu consigo, que os meus filhos vão ser diferentes, que eu vou dar certo, eu vou provar. Irmãos, a vida é muito mais do que isso. Quero chamar nosso presbítero Jorge aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração. Talvez você precise fazer essa oração sincera, como Elias fez, e dizer: Pai, de fato, eu estou vivendo uma vida de autopiedade, eu já parei de me cuidar, e às vezes eu penso que até a morte não seria tão ruim assim. Você precisa se arrepender disso, meu irmão, porque se o Espírito Santo habita em você, você tem que repreender esse espírito de morte, você tem que repreender esse espírito de frustração da sua vida. Você precisa se posicionar como um cristão, conforme eu falei no último domingo, assumir a sua postura no reino de Deus e dizer o seguinte: eu sou amado de Deus, Deus tem um plano para a minha vida, mas talvez agora você não consiga ver as possibilidades. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Vamos orar juntos. Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor e nós precisamos de Ti. Sopra na nossa vida um renovo espiritual, nos ajuda a bater a porta na cara da autopiedade. Nós não somos vítimas. Aliás, meu Pai, nós sabemos que não existem vítimas nesse mundo. Pelo contrário, perante a lei do Senhor nós somos criminosos, nós somos inimigos do Senhor, mas por causa de Jesus nós nos tornamos Teus filhos. Que vítima nós somos. Tira do nosso coração todo esse pensamento diabólico de que nada dá certo. Nos resgata de nós mesmos, nos ajuda a nos libertar da prisão do eu, nos ajuda a parar de viver em volta de nós mesmos e abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus, diante das possibilidades que ainda existem. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, visita o Teu povo nessa noite com novas ideias, nova inspiração, impulsiona a nossa vida na direção de Jesus, cria em nós o caráter do nosso amado Redentor, nos ajuda a ser pessoas bem resolvidas, nos ajuda a ser homens cheios de fé, mulheres cheias de fé, cheios de coragem, assim como o Senhor reergueu Elias, e a partir do capítulo 20 de 1 Reis, ele agora se reposiciona e cumpre aquilo que o Senhor queria que ele cumprisse. Faz a mesma coisa conosco, nos ergue, nos tira do lamaçal de pecado, faz com que a gente rompa com práticas que têm acabado com a nossa vida, crenças limitantes. Antes de começar qualquer coisa, a gente já conclui: não vai dar certo, não vai dar certo. Em nome de Jesus, põe isso por terra, Pai. Põe isso por terra. Põe isso por terra. Nos visita nessa noite.